Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. As guerras estão tão presentes no Antigo Testamento que parecem que constituem a verdadeira palavra de Deus. Nestas guerras, notadamente entre os hebreus, não há compaixão para com os inimigos, mas vingança, massacre e aparente ódio. Em Números, capítulo 31, por exemplo, descreve-se uma guerra em que o próprio Moisés manda matar crianças e as mulheres que tinham sido poupadas de uma primeira matança, sem dó nem piedade. No livro de Josué, quando a cidade de Ai é tomada, o mesmo acontece. Igualmente se pode ler no primeiro livro de Samuel, onde Deus diz para não se ter compaixão do povo amalecita e manda matar homens e mulheres, crianças e bebês, bois e ovelhas, camelos e burros. Tais passagens, meus irmãos, são tão duras para nós que nos fazem perguntar: se Deus determinou não matarás como um de seus mandamentos, por que manda matar? Como Deus, que é o Criador da vida, pode ordenar que o homem mate e inicie guerras? Para nós, em nossa cultura atual, todas estas cenas parecem muito chocantes. E eu repito, porque a Bíblia parece insistir que é o próprio Deus que promove tais batalhas? Bem, o Deus cristão é o Deus do amor. Aliás, Deus é amor. Deus é piedade e ternura. Podemos dizer com toda a segurança que não foi Deus quem quis ou quem ordenou tais atrocidades. Acontece que na época anterior à monarquia de Israel, os hebreus conviviam com dezenas de povos pagãos e bárbaros, e as guerras significavam principalmente a preservação da própria nação e, claro, sobrevivência. Repito, neste momento histórico que estamos falando, as guerras representavam principalmente a preservação da própria nação e sobrevivência. Um outro dado muito importante: todos os povos possuíam deuses e, com isso, as guerras também possuíam um caráter evidentemente religioso. Parece até que estamos falando dos tempos atuais, no caso do radicalismo islâmico, pois vencer uma batalha significava que o Deus do povo vitorioso era maior do que o Deus dos vencidos. A guerra era santa e era chamada de jihad, que significa guerra santa. Neste contexto estava incluído o povo bíblico. Os hebreus não guerreavam para impor a sua religião, como no caso dos islâmicos, pois para os hebreus a religião se tratava de uma doutrina própria, específica deles, concernente à sua essência de ser hebreu. Os hebreus guerreavam em nome de Deus, mas não para converter outros povos, mas para se vingar, para conquistar mais terras e mais espaço. Os chefes achavam que Deus estava ao lado deles e que a vitória deles e do povo seria a vitória de Javé, seu Deus. Eles tinham a firme convicção de que era o povo de Deus que lutava. O povo inimigo era considerado povo infiel, cheio de maldades e perversidades, e por isso deveria ser derrotado e dizimado. A todo este cenário se juntava a ideia que vigorava em todo o Antigo Oriente. Repito, em todo o Antigo Oriente. A ideia de que pela vitória o Deus de Israel se manifestava poderoso e superior a todos os demais deuses inimigos. Para eles, valia a pena lutar pela nação, em nome de Deus, e arrasar com os inimigos.
Os massacres, inclusive sobre inocentes, eram oriundos do fato de que os despojos arrancados dos inimigos eram destinados ao anátema ou herém, isto é, à destruição. Todo o restante, inclusive pessoas que não serviam para o trabalho forçado, como velhos, doentes, crianças, era destruído. Por isso, a Bíblia relata tais massacres. Não era Deus que ordenava tais guerras, mas eram frutos de um tempo bárbaro, com costumes bárbaros, de um tempo primitivo, com costumes primitivos, mas também com um enfoque distorcido do conceito religioso. Por isso, para interpretarmos corretamente situações difíceis como essa, que estão no Antigo Testamento, precisamos olhar para Jesus, a verdadeira imagem do Pai. Jesus nos ensina que não devemos matar, não devemos odiar os inimigos. Na verdade, devemos amá-los a tal ponto de orar por eles. E isso não é adivinhação nossa. Não se trata de cristãos hipócritas jogando lixo para baixo do tapete, com uma interpretação forçada. Não, o próprio Jesus Cristo diz que ele daria pleno cumprimento à lei e aos profetas, que são o núcleo do Antigo Testamento. Existem traduções que dizem que Jesus Cristo levaria a lei e os profetas à perfeição. Em resumo, Jesus daria o pleno entendimento da legítima vontade de Deus, e ordenar guerras e matanças nunca pode ser atribuído ao Deus que é amor, piedade e ternura. Graças a Deus, estas atrocidades aconteceram nos primeiros tempos da história do povo hebreu. No início da Era dos Reis, a guerra já perde esse caráter santo e passa a ser civil mesmo, incluindo a contratação de guerreiros pagãos e mercenários. São guerras políticas. Deus não é usado para justificá-las, embora o profeta Isaías tenha até tentado revalorizar o antigo caráter sacro das guerras. Não é à toa que sempre, ao longo do Antigo Testamento, os hebreus eram subjugados por outros povos. Havia sempre desobediência à vontade de Deus, através de atrocidades, adultérios, traições e idolatria. Enfim, devemos sempre enxergar estas guerras como elas realmente são: graves pecados, pura infidelidade a Deus. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal, fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.